Moçadinha, continuando o papo sobre fisiologia das plantas, né? A gente conversa um pouquinho sobre os movimentos das plantas. Poxa, Landinho, planta se movimenta? Gente, planta se movimenta, né? Movimentar quer dizer alterar a posição do corpo. Nesse exato momento eu estou me movimentando, minha boca está se mexendo, minha mão está se mexendo. O que eu não estou fazendo é me locomovendo. Plantas não se locomovem. Locomoção quer dizer deslocamento por forças próprias, quer dizer sair do ponto A para o ponto B. Sai do ponto B para o ponto A por forças próprias. Então, nesse caso, a gente fala em locomoção. E é realmente locomoção, a planta não se locomove. Mas se movimentar, ela se movimenta, ela altera a posição do corpo dela. E a gente tem três maneiras disso acontecer. Primeiro tipo de movimento nas plantas chama de nastismo. Gente, os nastismos são movimentos que eles são desencadeados por um determinado estímulo, ou seja, tem um determinado estímulo que faz com que haja o movimento, entretanto, eles não são orientados. Ô Landinho, o que é que você quer dizer quando você diz que eles não são orientados? O que eu quero dizer é que se muda a direção do estímulo, não muda a direção do movimento. Não, Landim, não deu para entender não. Beleza, vamos aos exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Primeiro caso para descrever, o foto ou nictinastismo. Onde, gente, todo nastismo ele vai ser desencadeado por um determinado estímulo. Foto quer dizer luz. Então, nesse caso, exatamente o fotonastismo pela luz. Nict quer dizer noite, né? Noite, escuro, pela escuridão aqui nesse caso. Então, no fotonictinastismo, nós temos um movimento que ele é desencadeado pela luz ou ausência dela, mas não é orientado pela luz. Como assim? Exemplo interessante, folhas de feijoeiro, vou escrever feijão, só aqui para facilitar a minha vida, elas se levantam na presença de luz, se erguem na presença de luz e elas se abaixam na ausência de luz. A gente às vezes chama isso aqui de movimento de dormir das folhas de feijão, né? Porque uma vez que você tenha lá luz, as folhas na presença de luz, elas se levantam. Faz sentido, né? Se levanta para ficar mais perto da luz e melhorar a fotossíntese. Por outro lado, quando elas vão dormir na ausência de luz, as folhas, elas se abaixam, né? Não tem fotossíntese, né? Então, não adianta você se levantar. Notem, moçada, como no nastismo, o movimento, ele não é orientado pelo estímulo. Se eu mudar a direção do estímulo, não muda a direção do movimento. Por quê? Porque a folha de feijão sempre se levanta na presença de luz. Em outras palavras, está aqui a folha de feijão. Se eu colocar a luz em cima, a folha levanta. Se eu colocar a luz embaixo, ela levanta do mesmo jeito. Se eu colocar a luz de lado, ela levanta do mesmo jeito. Ou seja, eu mexo na direção do estímulo, a luz vem de cima, de baixo ou de lado, mas não muda, moçada, o efeito do movimento, sempre levanta. Né? Por isso que eu vou dizer que não é direcionado. Não é que quando eu boto a luz em cima, vai para cima. Quando eu boto a luz de baixo, vai para baixo. Quando eu boto a luz do lado, vai para o lado. Não, não é em direção ao estímulo. Não é direcionado. Não me interessa de onde a luz venha. Se a luz vier de cima, de baixo, de lado, de frente, de trás, de bandinha, não me interessa. A folha levanta do mesmo jeito. Então, mesmo que eu mude a direção da luz, não muda a direção do movimento, a folha de feijão continua se levantando. Isso, moçada, é exatamente o que caracteriza o nastismo, né? Desencadeado pela luz, mas não orientado. Mexeu na posição da luz, não mexe na posição do movimento. Isso aqui é só o primeiro exemplo, né? Você tem lá o foto ou nictinastismo, nós temos o sismo ou tigmonastismo. Bom, no caso, moçada, sismo, né? Que nem abalos sísmicos, né? Que é o nome elegante lá para terremoto, né? Isso aqui
é desencadeado por movimento. Nesse caso, por movimento, nesse caso, por toque, por assim dizer. A gente, pessoas, tem lá alguns exemplos interessantes a respeito disso, né? Você tem lá folhas de plantas sensitivas, elas vão lá, se fecham ao toque. Você tem pessoas lá, folhas de plantas carnívoras do grupo das Dionea, elas vão lá, se fecham ao toque. Bom, no caso, gente, da sensitiva, né? Conhecidíssima, né? Sensitiva é aquela plantinha que você vai lá e dá um peteleco nela, ela fecha as folhas. Notem bem que não me interessa onde é o peteleco, tá aqui a folha. Se eu encostar aqui, ou do outro lado, ou de baixo ou de cima, ela fecha as folhas do mesmo jeito. Percebam bem que é um movimento que é desencadeado pelo toque, então é o toque que vai fazer fechar, mas não é orientado. Se eu mudar a direção do toque, não muda a direção do movimento. Não me interessa se eu estou encostando aqui embaixo, de um lado, do outro lado ou de cima. Fecha do mesmo jeito. Se ao invés de encostar em cima e encostar embaixo, muda a direção do movimento, fecha do mesmo jeito. De modo semelhante, não me interessa onde a folha pousa lá na Dionea, plantinha carnívora, ela pode pousar de um lado, do outro, fecha do mesmo jeito, nesse caso. Pô, Landim, como é que acontece para você ter o fechamento das folhas, nesse caso, o fechamento lá das folhas ao toque? Ah, isso aqui acontece desencadeado por estruturas chamadas de púlvinos, por alterações de turgência, quantidade de água em estruturas denominadas de púlvinos. Que belo nome, hein? Mais um nome bonito aí. Para nossa coleção de nomes sensuais das aulas de botânica, né? Sendo, gente, que... Como é que é o púlvino? Púlvino, gente, ele vai ser uma espécie de parênquima aquífero modificado. Lembra, moçada, de parênquima aquífero? Parênquima que vai lá armazenar água. Sim, e daí? E daí que era uma vez a plantinha sensitiva, né? Ela tem lá os folíolos dela. Lindo o meu desenho, só que não. Eu vou ver o seguinte, tá? Eu vou pegar, tá aqui a folha da sensitiva, os folíolos. Eu vou mais ou menos nesse nível aqui, pra gente ver um detalhe. Eu tenho o pecíolo, que é o cabinho do lado, folíolo do outro lado. E, gente, os púlvinos, eles funcionam como bolsas de... Sendo que enquanto eu tenho essa bolsa de água, esse parênquima aquífero modificado, a gente vai lá, opa, aqui, né, denominadas. Ups, pronto, ninguém notou, né? A gente, moçada, tem lá que enquanto você tem um púlvino aqui em cima, o púlvino, o peso da água, mantém o folíolo aberto. Tá aqui, moçada, o púlvino, o peso da água, mantém o folíolo aberto. Nesse caso, o púlvino, quando ele está cheio de água, eles vão lá e seguram os folíolos abertos. Beleza, né? Tá aí, gente, a plantinha bonitinha, fofinha, quietinha no canto dela. Você vai lá e dá um peteleco. Toda vez que você vai lá e encosta, o toque, ele acaba promovendo a abertura de canais de potássio nas células do púlvino, canais de potássio nas células do púlvino, e quando isso acontece, moçada, começa a haver saída de potássio dessas células. Ora, no que há saída de potássio, automaticamente vai ter saída de água por osmose, e no que você tem saída de água por osmose, os púlvinos vão lá e eles esvaziam. Ora, quem estava segurando o folíolo aberto, o peso da água aqui, o peso da água aqui. Fazendo a comparação idiota, né? É que nem peso de papel. Você está lá estudando,
Aí tem um papel lá, né? A janela está aberta para o vento não voar. Tu coloca alguma coisa pesada em cima. Para o diacho do folíolo não mudar de posição, os púlvinos funcionam como pesos de papel, né? Pesos de folha nesse caso. Mas aí, tá lá o púlvino cheio, segurando o folíolo aberto. Eu encostei, promove a abertura de canais de potássio nas células do púlvino, sai potássio, sai água por osmose e com isso o púlvino esvazia. E gente, quando o púlvino esvazia, naturalmente os folíolos, eles se fecham. Gente, os folíolos se fecham pela elasticidade natural que você tem deles. Ou seja, peraí, tá desse jeito, né? Tá aberto. Quando eu tiro a água do púlvino, ele fecha naturalmente. Entra água, entra água, entra água, entra água, entra água, força a abertura. Tirei a água, esvazia, ele vai lá e naturalmente fecha. Ou seja, você acaba passando para o estado fechado aqui dos folíolos, um folíolo, outro folíolo e os púlvinos vazios. Nesse caso, né? Quando os púlvinos estão vazios nessa situação, automaticamente os folíolos eles se fecham. Volto a dizer, naturalmente, pela própria elasticidade natural deles. Ou seja, simplesmente o que acontece é que, no que os púlvinos esvaziaram, o movimento natural de fechamento dos púlvinos, os folíolos, eles acabam fechando. Tudo isso é muito rápido, né, gente? Tudo isso é muito rápido. Você encosta lá e rapidamente acaba fechando. Quanto mais forte você encosta, mais rápido fecha, né? Então, enquanto tem água, está aberto. Tirei potássio, tirei água. Os púlvinos, então, eles estão, melhor do que vazios, né? Deixa eu colocar assim. Eles estão murchos, que ainda tem uma certa quantidade de água. Com isso, os folíolos vão fechar e, com o tempo, abre de novo, né? Abre de novo porque você vai enchendo os púlvinos outra vez até que volta ao que era antes. Falei de um mecanismo de movimento nas plantas até agora, né? Esse aí vai ser o nastismo. Segundo tipo de movimento nas plantas, para descrever com vocês, nós temos os tactismos. Ora, quando a gente fala, moçada, em tactismos, os tactismos, eles são deslocamentos. Opa, olha a diferença agora, hein? Deslocamentos. Agora você sai de um ponto A para um ponto B, ou seja, agora implica em tipo locomoção nesse caso, e esses deslocamentos são desencadeados e direcionados por um estímulo. Ah, moçada, nesse caso, agora eu vou dizer para vocês que isso aqui é direcionado. Quando a gente fala, moçada, que é direcionado, quer dizer então que já tem um detalhe de diferença. Se muda a direção do estímulo, muda a direção do movimento. Ou seja, nesse caso, quando eu falo que é orientado, mexeu na posição, na direção do estímulo, mudou a direção do estímulo, mudou a direção do movimento. Nesse caso, o deslocamento. Poxa, Landim, tem isso na planta? É, mais ou menos, né? Não sei se tem exatamente na planta, mas alguns organismos relacionados, né? Por exemplo, você tem lá uma situação chamada de quimiotactismo. Ora, pessoas, quimiotactismo, ele é um clássico, né? Ele é orientado lá por substâncias químicas. Isso acontece, por exemplo, nos leucócitos da gente, né? Tudo a ver com botânica. Só que não, né? Mas quando você vai lá e fala, por exemplo, em leucócitos, os leucócitos, eles então se deslocam na direção de substâncias químicas estranhas ao seu organismo, na direção de antígenos, na direção de algumas substâncias de natureza inflamatória que ajudam lá a atrair o leucócito, e aí vai. Daí, algumas coisas que me interessam em relação ao quimiotactismo, né? É um deslocamento,
Então o leucócito nada, né? Através lá dos pseudópodes dele, né? Direcionado. Se a bactéria está aqui, o leucócito vem para cá. Se a bactéria está aqui, o leucócito vai para lá. Se a bactéria está em cima, o leucócito vai para cima. Se a bactéria vai embaixo, o leucócito vai para baixo. Percebam bem que se muda a direção do estímulo, de onde a bactéria está, muda a direção do movimento. Bactéria aqui, eu venho para cá. Bactéria aqui, eu vou para lá. Então, isso é um caso de tactismo, quimiotactismo. Eu sei, não apenas leucócitos não são plantas, como plantas nem sequer têm leucócitos. Mas, moçada, a gente quis colocar o quimiotactismo para explicar o que é o tactismo. Porque tem exemplos que acontecem nas plantas. É o caso do fototactismo. Quando a gente fala, moçada, em fototactismo, fotoluz desencadeado pela luz. Nesse caso, gente, o que acontece aqui, cloroplastos, eles se deslocam na direção da luz para poder melhorar a fotossíntese. Poxa, faz um sentido danado, né? A luz é necessária para a fotossíntese, então eles vão lá, se deslocam na direção da luz, exatamente, moçada, para poder melhorar a fotossíntese. Entretanto, não sei se alguém lembra que o excesso de luz destrói a clorofila. O excesso de luz destrói a clorofila. Daí, eles se deslocam na direção contrária à luz muito forte. Ou seja, notem, moçada, que é um deslocamento, porque o cloroplasto está aqui, a luz está em cima, ele vem para cá. Se a luz, entretanto, está muito forte, a clorofila pode ser destruída, ele vem para cá. Percebam bem que é direcionado. Se a luz está aqui, ele vem para cá. Se a luz está aqui, ele vem para cá. Se a luz está aqui, ele vem para cá. Se a luz forte está aqui, ele vai para o outro lado. Se a luz forte está aqui, ele vai para o outro lado. De qualquer maneira, moçada, são movimentos direcionados pela luz. Então eles vão na direção da luz e na direção contrária à direção da luz forte. Beleza? Isso aí, moçada, então, o tactismo. Terceiro e último tipo de movimento que nós vamos ter nas plantas, os tropismos, né? Gente, tropismo é um movimento, não é mais deslocamento, hein? É só movimento. Que ele é desencadeado e ele é direcionado por um estímulo. Ô, Landim, qual é a diferença do tactismo para o tropismo? É que o tactismo, ele é deslocamento. É sair do ponto A para o ponto B, é sair do ponto B para o ponto A, é deslocamento. Enquanto o tropismo não implica em deslocar, se movimenta, mas não se desloca. Você mexe a posição de alguma coisa, mas não chega a você deslocar. O que é que tem em comum tactismos e tropismos? Eles são desencadeados por um determinado estímulo. Sendo, moçada, nesse caso, que se é direcionado, uma vez que muda a direção do estímulo, muda a direção do movimento. Muda lá a direção do movimento. Nós temos pessoas, quando a gente fala lá a respeito de tropismos aqui na brincadeira, nós vamos ter muitas situações para discutir. Você tem, por exemplo, o fototropismo, que ele é desencadeado pela luz, né? Notem que é o terceiro foto que eu descrevo, né? Existe o fotonastismo, existe o fototactismo, existe o fototropismo. Todos eles são desencadeados pela luz. No caso do fotonastismo, né, ele é desencadeado pela luz, mas ele é um movimento que não é direcionado, né? Não me interessa se a luz vem de cima, ou de baixo, ou de lado, a folha do feijão sempre levanta. Não é direcionado. No fototactismo, é um deslocamento direcionado. Se a luz está aqui, o cloroplasto vem para cá. Se a luz está aqui, o cloroplasto vem para cá. E agora no fototropismo,
Ele é um movimento que é direcionado pela luz. Se eu mexer na posição da luz, se eu mexer na direção da luz, mexe na direção do movimento. Acontece, por exemplo, moçada, que folhas apresentam um fototropismo positivo. Melhor do que folhas, deixa eu colocar aqui, o caule como um todo. Então o caule apresenta fototropismo positivo. O que é que eu quero dizer com isso? Que o caule cresce na direção da luz. Faz todo o sentido no mundo, né? Se você tem luz aqui do sol, eu quero que o caule cresça para cima, para poder ficar o mais perto possível do sol, para as folhas pegarem mais luz e fazer mais fotossíntese. Lógico, né? Por outro lado, a raiz apresenta um fototropismo negativo. Ela cresce no sentido contrário ao da luz. Olha como isso é lógico. A luz vem do sol. Então, crescer no sentido contrário da luz é crescer entrando no chão. Quanto mais a raiz vai no chão, mais ela consegue água e sais minerais, menos ela desidrata. Daí, esperta, né? Do lado contrário da luz é o lado do chão. Então, fugir da luz é entrar no chão para ir atrás de água e sais minerais. Fototropismo positivo no caule, negativo na raiz. O caule vai atrás da luz para fazer fotossíntese, a raiz foge da luz para se enfiar no chão e atrás lá de água e sais minerais. Nós temos o fototropismo, nós temos o geo ou gravitotropismo. Quando a gente fala, moçada, em geo, terra, gravito, gravidade. Então, nesse caso, né, moçada, o estímulo é exatamente por ação da gravidade. Né? Nesse caso, geo quer dizer terra, mas terra não quer dizer, no caso, terra-solo, né? Terra quer dizer, no caso, o planeta Terra, o centro da Terra, a gravidade do planeta Terra. Ou seja, estimulado lá pela gravidade da Terra, ou seja, a referência do centro da Terra. A gente, pessoas, tem lá que raiz, ela apresenta geotropismo positivo. Faz um sentido danado, né, moçada? A raiz, ela cresce na direção do centro da Terra. Na direção do centro da Terra quer dizer para o solo, onde tem água, onde tem sais minerais. Você tem pessoas lá que o caule apresenta geotropismo negativo. Sendo que quando a gente fala lá no geotropismo negativo, a gravidade aponta para baixo, né? Negativo. No sentido contrário à gravidade, o caule cresce para cima, atrás da luz do sol. Então, geotropismo positivo na direção da gravidade raiz, para o centro da Terra, atrás do solo, da água e dos sais. Geotropismo negativo do caule contra a gravidade, sai do chão, atrás da luz do sol, para poder, nesse caso, melhorar a captação de luz para fazer a fotossíntese. Existe ainda, moçada, hidrotropismo. Gente, hidrotropismo exatamente desencadeado pela água, aqui nesse caso. Raízes apresentam hidrotropismo positivo. Vamos lá, positivo. Ela cresce na direção hidro de água, né? Um dos motivos pelo qual a raiz ela entra no chão é que tem água. Ela vai atrás quimicamente da água no hidrotropismo. E você tem ainda, moçada, o sismo ou tigmotropismo. Ô Landinho, tu já tinha falado no sismo ou tigmonastismo, né? Pois é, né? Sismo, eu comentando lá, abalos sísmicos, né? Terremoto, sismo quer dizer movimento, toque, nesse caso. Ou seja, quando você trabalha com sismo ou tigmotropismo por movimentos, por toques, nesse caso, um exemplo super tradicional é exatamente o que acontece na gavinha, onde, moçada, a gavinha é aquele galho, aquela folha modificada que você tem lá, né, no maracujá, na uva, no chuchu, que as gavinhas, elas vão lá, crescem, se enrolando num determinado suporte. Ou seja, elas vão no sentido de um ponto de contato, se enrolando num determinado
suporte, ou seja, na direção de um determinado ponto de contato. Ok, explicando talvez um pouquinho melhor, né? Tu pega lá a gavinha, era uma vez o ponto de contato dela, era a vez a gavinha. Quando a gavinha encosta num ponto, ela vai exatamente crescer no sentido desse ponto e ela vai se enrolando. Então tá lá o galinho, a gavinha encostou, ela vai lá na direção do ponto de contato. Então ela vai crescendo na direção do ponto de contato e com isso ela vai se enrolando. Notem bem que é um movimento desencadeado por um estímulo, no caso o ponto de contato, e direcionado em direção a ou em direção contrária, né? Lembrando que quando é em direção a, positivo, fototropismo positivo na direção da luz, fototropismo negativo na direção contrária. Geotropismo positivo na direção da gravidade, geotropismo negativo na direção contrária e daí por diante. Todos os movimentos de tropismo, eles são movimentos lentos, sendo que esses tropismos são movimentos muito lentos relacionados ao crescimento da planta. Por isso que alguém pode brigar comigo: ô Landim, eu não concordo que o tropismo ele seja um movimento. Para mim o tropismo ele é um crescimento. O caule cresce na direção da luz, a raiz cresce na direção contrária. A raiz cresce na direção da gravidade, o caule cresce na direção contrária. Ok, tu acha que não é um movimento? Infelizmente os botânicos acham que é. Agora sim, né? São movimentos muito lentos que estão relacionados exatamente a como a planta cresce. E o que controla esses tropismos? Esses movimentos relacionados ao crescimento? Ah, moçada, particularmente um tipo de hormônio vegetal conhecido com o nome de auxinas. Aliás, a nossa conversa agora é exatamente a respeito dos hormônios da planta.